Graça e paz, irmãs. Essa semana nós falamos sobre Romanos capítulo 15, versículo 13. E hoje eu vou falar também de Romanos capítulo 15, versículo 13. Mas antes eu quero fazer um paralelo com as irmãs entre Romanos 15, versículo 13 e Lamentações 3, 21. No contexto de Lamentações, Jeremias deixa claro que ele está deprimido. Fala de estar em sofrimento, de um lugar escuro, acorrentado, desesperado. Ele está em desespero de alma e não tem mais esperança. Jerusalém foi destruída. Os babilônios entraram, isso aconteceu por volta de 508, e destruíram toda a cidade. O povo está arrasado, tudo para eles perdeu o sentido, suas casas foram saqueadas e há um desespero. Então Deus permite que o profeta Jeremias retrate em si mesmo, em seu corpo, em sua mente, tudo o que está acontecendo com Jerusalém, tudo que o povo está passando nesse contexto. E o profeta fala desse lugar escuro, fala desse momento difícil. E isso nos mostra que ele está em depressão. E para muitos de nós, que hoje vive e vê tanto quadro de depressão, sabemos como isso é desesperador. Mas no versículo 21, Jeremias se lembra da esperança que há em Deus. Essa esperança que faz toda a diferença em nossa vida. E nós vamos ler esse versículo. Em Lamentações, capítulo 13, versículo 21, ele diz: eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. E no versículo 22, Jeremias fala da misericórdia do Senhor. Porque a esperança e a misericórdia do Senhor, elas estão juntas, elas estão atreladas. No versículo 22, ele diz: o grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. E é no Senhor que nós devemos colocar toda a nossa esperança, irmãs. E em Romanos capítulo 13, versículo 21, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando também ao povo sobre essa esperança. O contexto de Romanos 21 já é um pouco diferente. Ali as pessoas, os irmãos, eles vão receber instruções de como viver agora esse evangelho, de como conhecer a Deus e viver com os diferentes, com aqueles que não fazem como os judeus, mas que o Senhor chamou para a graça, que o Senhor chamou para estar junto dele. E que nós devemos sempre ter em mente que o amor de Deus, que a misericórdia do Senhor é para todos. E em Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Em Romanos 15, 13, irmãs, Paulo conclui sua carta aos romanos. Explica o plano da salvação, a justificação pela fé, a vida no Espírito, a graça de Deus. No capítulo 12 e ao 15, ele orienta os cristãos sobre como viver o evangelho na prática, porque é esse dia a dia, é o evangelho todos os dias que faz a diferença para nós. Em relação ao próximo e aos diferentes, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e porque elas são de outra denominação, temos alguns problemas com isso. Mas nós não devemos trazer isso à nossa mente, porque quando nós pensamos em Deus, na esperança que é em Cristo e naquilo que o Senhor tem para nós não temos tempo para essas coisas pequenas, para nos prendermos a detalhes de coisas que não vão agregar à nossa vida espiritual. Assim como Jeremias,
Paulo tem um único objetivo: mostrar a vontade de Deus, trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Porque a palavra do Senhor, ela é a que nos traz essa esperança. Estarmos sempre prontas a falar do amor de Deus e termos sempre a Bíblia no nosso coração, a vontade do Senhor, buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, é isso que nos traz esperança. É isso que vai nos fazer resistir nos momentos difíceis, nas horas sombrias que vêm pela frente e aqui podemos estar vivendo no momento. O versículo 13, irmãs, ele é uma oração. O apóstolo Paulo faz essa oração e ela nos atinge nos dias de hoje. Que o Deus da esperança os encha de alegria e que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Os dois profetas, o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo, eles tinham o mesmo objetivo: mostrar ao povo que em Deus há esperança. Porque a esperança não vem das circunstâncias, elas vêm da natureza de Deus. E é dessa natureza, da natureza do nosso Senhor, que nós devemos buscar esperança para viver o nosso dia a dia, até que Jesus volte. Fiquem com Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre cada uma das irmãs, sobre todos nós. Amém.